Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje. Depois usarei a nova versão internacional para acompanharmos. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Amém. Obrigado, Pai Celestial. Enquanto a igreja me ajuda a orar, Senhor, eu te peço, abençoa-nos, orienta-nos, dirige-nos, abre o nosso entendimento para a Tua Palavra. Nesses tempos difíceis que temos vivido, precisamos da Tua graça. Tempos turbulentos como vivemos, precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua graça neste momento. Nos dirige e nos abençoa, Pai. Eu oro agradecido, Senhor. Eu oro porque sei que o Senhor pode fazer. Eu oro porque sei que o Espírito Santo de Deus pode falar ao meu espírito e levar a Deus a minha atenção, a atenção de todo o meu ser, e assim fazer também com a Tua igreja. Em nome de Jesus, ajuda-nos agora a deixar toda preocupação, a deixar o que acontece ao nosso redor e a focar em Ti e na Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos com as nossas preocupações, que muitas vezes não permitem que a nossa cabeça, que a nossa mente venha para cá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz assim, Pai, e continuaremos te dando a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Porque o Natal é esperança. Irmãos, Deus está em missão. A missão de Deus não para, nunca para. E num culto como esse é bom nos lembrarmos de que Deus continua em missão. Ele continua em busca de salvar o homem perdido, que dele se afastou. No seu coração é bom nos lembrarmos de que Deus acalenta o sonho de viver com este homem para sempre, uma eternidade num reinado de paz, de justiça e de igualdade. É por causa deste sonho que vocês estão aqui. É por causa deste sonho que Deus acalenta no seu coração que nós estamos aqui. Certa vez, à beira de um tanque chamado Betesda, o Senhor Jesus curou um homem que estava doente há 38 anos. Os líderes judeus perseguiram Jesus por causa desta cura. Perseguiram Jesus por fazer coisas como curar num sábado. E por fazer pior, Jesus mandou que o homem levantasse, tomasse a sua cama, pegasse a sua cama e a transportasse num sábado. Porém, Jesus respondeu àqueles líderes: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Evangelho segundo João capítulo 5 e o verso 17. Outras versões da Bíblia nos ajudam com esse texto e com essa fala de Jesus. Há uma tradução chamada tradução brasileira das Escrituras, que diz: meu Pai não cessa de agir até agora, e eu também. A nova versão transformadora da Bíblia diz: meu Pai sempre trabalha, e eu também. E a Bíblia Viva diz assim: meu Pai faz o bem sempre,
e eu estou seguindo o exemplo dele. Deus não para. Muitas vezes parece que Deus não está fazendo nada. A sensação que temos muitas vezes é de que Deus está passivo, assiste a tudo passivamente. E como creem os de certa corrente teológica, Deus criou o homem, colocou no mundo e o deixou à sua própria sorte, à mercê dos acontecimentos. Isso não é verdade, não é verdade. Há 2000 anos, o povo andava em trevas, sem direção, como ovelhas sem pastor. Muita carência, doenças, fome e servidão. Os romanos mandavam absolutos em boa parte do mundo de então. Os Césares, seus imperadores, chegavam a intitular-se deuses. Requeriam dos homens lealdade e também veneração. Conta-se que Nero, talvez o pior dos imperadores, chegou a mandar, depois de mandar matar a própria mãe, pediu que abrissem-lhe o ventre, porque Nero queria saber como era o ventre do lugar de alguém de onde teria nascido um Deus. Este homem que envenenou pessoas, que matou pessoas, exigia dos cristãos que se declarassem: César é o Senhor. Nos tempos de Jesus, os Césares não eram diferentes, e parece que o silêncio de Deus era absoluto, porque havia também o silêncio de Deus. Por mais de 400 anos, Deus não falava, nenhuma palavra, nenhuma profecia, nenhum anúncio. Saudade das profecias de Zacarias, saudade de um profeta Malaquias, saudade de um Abacuque, de um Sofonias, de um Ageu. Nenhuma palavra, nada, nenhum anúncio. Porém, como Jesus disse aos judeus, da maneira que Jesus anunciou àqueles líderes, Deus estava trabalhando. Deus sempre está trabalhando. E nesse ambiente, nesse estado de coisas, acontece o Natal de Jesus. Por onde eu quero andar com vocês nestes próximos minutos? Em 3 momentos eu quero abordar dizendo que parecia tudo mal, até que, num segundo momento, o tempo de Deus é o tempo certo. E em terceiro e finalmente, lhes dizer que Deus está trabalhando. E depois nós vamos concluir com a misericórdia e a graça de Deus. Portanto, em primeiro, parecia tudo normal, até que, porque de repente houve um mover diferente, de repente levanta-se um profeta estranho, diferente dos demais. Alguns até pensam que é Elias, outros pensam que é o próprio Messias. Ele usa roupas de camelo, com um cinturão de couro. A sua alimentação é de mel silvestre e também de gafanhotos. O seu jeito é meio rude, ele é pesado em palavras. E ele não poupa sequer o rei Herodes por causa do seu mau exemplo. Ele é João, filho do sacerdote Zacarias. Ele vem pregando um batismo para arrependimento e perdão dos pecados. João levanta-se e ergue-se na unção de Elias. João é ousado em atitudes, ousado em palavras, e traz na sua boca as palavras do profeta Isaías e repete conforme relata o Evangelho em Lucas capítulo 3, a partir do verso 4: vós
do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplainados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. É Deus trabalhando, é um novo tempo que se levanta numa voz, num profeta diferente, num homem que, imbuído de uma missão, entende de uma vocação, e ele vai para o deserto, ele deixa o templo, ele deixa o lugar da religiosidade, ele deixa os palácios, ele deixa os governantes, e vai para o deserto, numa vida simples, numa vida de poucas necessidades. Ele continua pregando e dizendo: arrependam-se, arrependam-se, preparem o caminho para o Senhor. É Deus trabalhando, novo tempo, tempo de esperança, sabem? Porque Deus sempre está trabalhando, Deus está sempre em missão. Algo novo está para acontecer, o novo de Deus já começou, porque Deus, embora não pareça, não está parado, não está passivo, não está assistindo a história acontecer. Ao invés disso, Deus entra na história, Deus entra na sua história, Deus entra na nossa história e age nessa história. Portanto, parecia tudo normal, as pessoas conformadas, os romanos no poder, cada vez cobravam mais impostos, tudo parecia normal, até que algo acontece, porque Deus está trabalhando. Segundo, o tempo de Deus é o tempo certo. Alguns nem perceberam, mas o marco para a humanidade, nem perceberam, mas o marco para a humanidade, que dividiria a história em dois momentos, antes dele e depois dele, estava entre nós. Antes que João começasse a pregar e a batizar, a Bíblia diz, através do relato de Lucas, o evangelista, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo do Senhor lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Esta é a mensagem especial do Natal, esta é a mensagem especial transmitida nesta cena. Deus enviou Jesus, Deus veio morar entre nós. Vejam, ele será grande, anunciou o anjo Gabriel, será chamado Filho do Altíssimo, o seu reino será para sempre, e o seu reino nunca terá fim. É esta mensagem que você não pode esquecer. Ele será grandioso. Ora, é claro que ele não falava de um reino somente entre os judeus, ele falava de um reino que jamais perecerá, ele falava de um reino
reino que será sempre eterno, que será para sempre e que jamais terá fim. Esta é a grande mensagem do Natal, esta é a mensagem especial. Então aqui chegamos a estas palavras do apóstolo Paulo de Gálatas, capítulo 4 e os versos 4 e 5, porque quando chegou o tempo certo, ou seja, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio de mãe humana. Qual era o alvo desse envio? Qual era o objetivo de Deus ao enviar o seu próprio Filho? Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. É esta mensagem que passa o presépio montado. Deus enviou o seu Filho para que nós nos tornássemos filho. Deus enviou o seu próprio Filho para que por ele tivéssemos vida e nos tornássemos filhos de Deus. Portanto, o tempo de Deus é o tempo certo. E em terceiro e último, Deus está trabalhando. Pode parecer que a história esteja desgovernada. Só parece. Você olha para a sua casa, você olha para a sua igreja, olha para a sua nação, olha para o mundo de maneira geral, e você vê derrota, e você vê desinteresse, destruição, miséria. Mas calma, Deus está trabalhando, calma. Deus continua no controle das coisas, porque é no meio da crise, é no meio do desânimo, é no meio da falta de condições, é quando nós dizemos não dá, que Deus entra na história, que Deus entra na nossa história e transforma, e liberta, e salva. É quando você estiver consumido pela tristeza, é quando você olha e diz não tenho mais forças, é quando você olha para um lado e para outro e não vê saída, que Deus entra na história, entra na tua história e faz transformações. É quando você só tem a opção de olhar para cima, porque o lugar que você está agora é o fundo do poço e a solução está lá em cima. Somente se alguém vier de cima, do alto, e te socorrer e te suspender, é que haverá salvação. É nesta hora, é neste momento que Deus entra na história. É nesta hora que você perceberá: Deus sempre está trabalhando, Deus sempre esteve trabalhando, Ele nunca parou. É no meio da crise, desses momentos de dificuldade, que Deus mostra-se com poder e com providência. A mensagem do Natal é essa: o novo de Deus está entre nós. É um menino que nos mostra o recomeço das coisas. É num menino que a história recomeça, toma sentido. A história divide-se em duas, antes dele e depois dele. É no menino, a esperança está num menino. É por isso que nós celebramos o Natal, é por isso que nos lembramos e celebramos o Natal de Jesus. Não a festa que se faz fora daqui, não o mercadejar que se faz fora daqui, não o que se faz em venda de presentes e outras coisas, mas a memória de que Deus se deu, a memória de que Deus continua trabalhando, a memória de que num menino há esperança para a tua casa, a memória de que um menino nos lembra: Deus se tornou um de nós e aprendeu a andar como qualquer criança, e aprendeu a falar como qualquer criança, e passou tribulações e passou problemas como qualquer um de nós, porque num menino Deus depositou a esperança para todos nós. Esta é a mensagem do Natal, é esta mensagem que nos lembra: Deus trabalha,
Deus sempre está trabalhando. Por isso nós celebramos, sabem? Deus está trabalhando agora, sabem? Deus está trabalhando ainda, somente espera nele. Põe tua família nas mãos dele, põe a tua casa nas mãos dele, põe a tua igreja nas mãos dele. Deus está trabalhando e o Natal nos lembra isso. Mas sabem a coisa melhor? Sabem, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como esse Deus, um Deus que trabalha, um Deus que zela por aqueles que o amam. A palavra do Senhor, através de Isaías, diz: porque desde os tempos antigos, ninguém ouviu, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64 e o verso 4, Deus está trabalhando, Ele não para, Ele continua trabalhando. E aqui eu concluo com vocês: por toda a história, Deus nunca abandonou o homem que Ele criou à sua imagem e semelhança. Deus ofertou a esse homem a oportunidade de desfrutar da vida com Ele para sempre. Porém, este homem escolheu viver afastado dele, escolheu pecar, escolheu desobedecer a sua vontade e não creu na sua palavra. Por isso, Deus permitiu que o homem que Ele fez à sua imagem e semelhança, com dificuldade e sofrimento, colha o seu sustento da terra. Deus permitiu que esse homem sofra com a dor, que enfrente as consequências do pecado, como a morte e como as doenças. Mas Deus continua trabalhando para resgatar a humanidade. Olhe para a história da salvação. Deus continua trabalhando. Deus sempre está trabalhando. Mas sabem o que é maravilhoso? Deus não nos constrange por causa do medo, não nos põe medo para nos fazer amá-lo, também nem nos envergonha, mas Ele nos traz por amor, Ele nos atrai por amor. Foi isso que Deus disse a Israel, a nação rebelde, e hoje repete para esta igreja, e hoje repete para você, hoje repete para a tua casa as palavras que Ele disse através do profeta Jeremias, em Jeremias 31, versos 3 e 4. Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair, eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem de Israel. Eu te amei com amor eterno, diz o Senhor. Eu com amor eterno te atraí e eu te edificarei mais uma vez, diz o Senhor. Porque Ele não te constrange pelo medo, mas Ele te constrange pelo amor. Porque é impossível permanecer como estamos diante de tanto amor. É impossível permanecer como nós estamos quando olhamos uma cena como essas que relata: Deus veio morar aqui, Deus veio sentir dor como eu sinto, Deus veio chorar como eu choro, Deus veio e se tornou um de nós, porque com amor eterno Ele nos amou, e com amor eterno Ele nos atrai para Ele. Nesse Natal diferente que nós estamos vivendo, Natal em meio à dor, Natal em meio a perdas, Natal em meio a uma pandemia, em meio a mortes e tristeza, tem uma mensagem: eu sempre te amei. Nesse Natal que não será igual a nenhum outro, que no momento em que estivermos festejando, será praticamente impossível de não nos lembrarmos de tantos que partiram, dos caminhões cheios
cheios de mortos que foram levados para os hospitais, das mães que não puderam velar os próprios filhos de maneira digna. Neste Natal, de maneira diferente, nos lembraremos também, mas também nos lembraremos das palavras do nosso Senhor: eu sempre te amei, com amor eterno te amei. E se você está vivo hoje, e se você hoje pode celebrar o Natal de Jesus, é por causa desse amor que tomou sua expressão maior na cruz do Calvário, com Jesus dando-se, entregando-se e morrendo para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu sempre te amei, te amei, te amei, diz o Senhor. Celebremos o Natal de Jesus. Não perca tempo, faça uma oração com a tua família. Vá comer panetone, sim, é gostoso, é maravilhoso, que massa gostosa, mas ore e agradeça a Deus, porque Ele sempre te amou. Ore e agradeça a Deus, porque por alguma coisa que eu não entendo, por algum motivo que eu não entendo, Ele me preservou com vida. Ele te preservou com vida. Poderíamos ter sido nós naqueles caminhões frigoríficos abarrotados de cadáveres, mas eu não sei porquê, mas Ele me preservou com vida. Ele te preservou com vida. Então vá semeando, vai falando para a tua família, vai falando para os teus. Deus sempre te amou e Deus está trabalhando. Ele continua operando, Ele continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle da nossa família, Ele não perdeu o controle da nossa história, Ele não perdeu as rédeas da nossa igreja, porque Ele está trabalhando, Ele continua operando. Escuta, irmã, escuta, irmão, confia, espera nele e o mais Ele fará. Aleluia, aleluia. Celebremos a esperança neste Natal. Celebremos novos tempos neste Natal. E celebremos o momento mais esperado por todos nós. E celebremos porque está próxima a restauração de todas as coisas, a restauração da terra, a restauração da nossa vida, a restauração e um governo justo, um governo direito, um governo amável, um governo cheio de amor, um governo onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, porque o nosso Deus vai governar sobre este universo. Aleluia! Ah, como eu espero esse tempo. Celebremos, celebremos, celebremos o Natal do Senhor Jesus. Aleluia. Entre na presença dele, aplaudindo ele com alegria. Aplauda Jesus pelo Natal, aplauda Jesus por esse tempo. Aleluia, aleluia, aleluia.